Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque à cultura. Moradores do contorno podem receber indenização de mais de 9 milhões. A audiência para debater questão será em dezembro. Prefeitura de Petrópolis anuncia pagamento de indenizações do Morro da Oficina. E governo federal desiste de limitar voos no aeroporto Santos Dumont. Clínica psiquiátrica de Nova Friburgo é encerrada. E os destaques da previsão do tempo. O diálogo com o objetivo de incentivar a cultura petropolitana. Eu sou o Wellington Daniel e o Correio Petropolitano Debate começa agora. Uma ótima tarde para você que está acompanhando a programação da TV Correio da Manhã nesta quinta-feira. Infelizmente a gente já começa com uma notícia que acabou de chegar aqui para a nossa redação. Agora 1h15 da tarde, um acidente envolvendo um ônibus da aviação Petroita no bairro Morém. Você acompanha as fotos agora, esse ônibus ele se chocou contra o muro. É um ônibus da linha Roncorone que passava na rua Eugênio Werneck. Segundo as primeiras informações que chegam aqui pra gente. Olha só, segundo os relatos de pessoas que estavam no local, esse ônibus estava com crianças. E muito provável, porque esse é um horário de escola, né? Então, muito provável mesmo que esse ônibus estava com crianças. E a gente, então, acompanha, tenta contato agora com o Cetranspetro para mais informações, também para saber mais vítimas. É um acidente que acabou de acontecer e a gente está tentando atualizar e, obviamente, vai trazer mais detalhes para você ao longo dessa edição. Mas muito preocupante essa situação. E detalhe, no grupo do Comutran, que é um grupo entre a sociedade civil e os conselheiros representantes da sociedade civil no Comutran, há relatos de que não é a primeira vez que esse ônibus apresenta falha mecânica. Então a gente está, obviamente, apurando, ainda é cedo para tirar qualquer conclusão, mas vale aí o aviso das falhas mecânicas. A primeira Vara Federal de Petrópolis marcou uma audiência de conciliação para o próximo dia 6 de dezembro, em que será debatida a indenização das famílias da comunidade do contorno. Estes moradores foram afetados de alguma forma pela abertura da cratera às margens da BR-040 em 7 de novembro de 2017. O encontro é a partir de uma ação pública movida pelo Ministério Público Federal, que pede um valor total de R$ 9.500.000. O valor está bloqueado das contas da Concer até que saia a decisão final da Justiça. Em audiência pública na Câmara Municipal, na última terça-feira, convocada por uma comissão especial presidida pela vereadora Júlia Casamasso, os moradores pediram o pagamento das indenizações, alegando que o valor total é apenas 3% do que é arrecadado pela Concer nos pedágios. Em 2022, a concessionária teve uma receita operacional líquida de mais de R$ 270 milhões. Moradores também levaram à audiência um histórico da comunidade do contorno com datas anteriores ao início da concessão em 1996. Relataram ainda que em 2014 ficavam assustados com as explosões das obras para a abertura do túnel e que neste mesmo ano especialistas apontaram a zona onde abriria a cratera como local de perigo. Lembrando, 2014, 3 anos antes da abertura da cratera. Ao todo, 55 famílias foram afetadas pela abertura da cratera e desde então os moradores ganham um auxílio aluguel de R$ 1.000 pagos pela Concer. Não houve nenhum reajuste neste auxílio desde então. Na área, a concessionária
fechou o buraco com pó de pedra e calda de cimento, de modo a estabilizar o terreno. A Concer não respondeu a quase todas as perguntas, dizendo que esta é uma ação judicializada e que por isso não poderia comentar. Nós vamos então assistir agora uma fala da vereadora Júlia Casamasso sobre a audiência pública. Olá, eu sou a vereadora Júlia Casamasso, representante da Coletiva Feminista Popular. E ontem, dia 7 de novembro, tivemos aqui na Câmara Municipal de Petrópolis uma audiência pública para tratar das violações que a concessionária Concer fez à comunidade do contorno. A audiência foi muito boa, muito produtiva. Podemos ouvir técnicos, as pessoas da comunidade, organizados, com toda a sua linha do tempo, todas as violações que foram feitas antes da cratera, as violações pós-cratera, o problema da cratera que fez aniversário de 6 anos ontem. O que lamentamos profundamente é que não tinham representantes do IBAMA que foram convocados para audiência pública. A Concer, a própria concessionária, mandou representantes, mas não eram representantes que podiam responder os questionamentos feitos pelas comunidades. Então, é muito difícil essa situação de não ter ali uma resposta clara por parte da concessionária, mas ao mesmo tempo ficamos muito felizes com o andamento da audiência e com os encaminhamentos colocados por ela e principalmente com a luta da comunidade do contorno. O relatório da comissão especial, essa presidida pela vereadora Júlia Casamasso, e os documentos apresentados pelos moradores, além da ata dessa audiência no Legislativo, serão encaminhados ao Ministério Público Federal. A expectativa é que esses documentos auxiliem na audiência de conciliação do próximo dia 6 de dezembro. A Concer disse que investigações técnicas independentes, conduzidas por alguns dos maiores especialistas do país, não estabeleceram um vínculo entre a cratera, que teria 12 metros de profundidade, segundo a concessionária, e o túnel, escavado a 70 metros de profundidade sob rocha sã. A área permanece sob monitoramento e a Concer diz ainda que, ainda assim, mantém em dia todos os compromissos assumidos por liberalidade com a comunidade desde a decorrência, como aluguel e o fornecimento de cestas básicas e kits de higiene. Ressaltou que o caso está judicializado. Quanto à questão da comunidade do contorno, a NTT disse apenas que o caso está judicializado para apurar as responsabilidades. A TV Correio da Manhã tenta contato com o IBAMA. Antes da gente prosseguir aqui no nosso bloco, eu quero trazer uma nova atualização ainda sobre o trânsito, porque a Avenida Portugal também está interditada nesse momento devido a um caminhão que derrubou uma fiação elétrica na via. A gente então traz agora essa informação e ainda uma informação sobre o ônibus que você viu agora há pouco. Eu vou pedir ao pessoal aqui da produção para jogar novamente as fotos desse acidente com o ônibus no Morém, para a gente acompanhar, que chegou aqui para a gente agora há pouco. Você acompanha aí relatos de crianças dentro do ônibus e a nossa redação acaba de apurar que o licenciamento desse ônibus está vencido desde 2019. Nós estamos tentando contato com o Cetranspetro sobre essa situação. E ainda falando em indenização, que foi o nosso primeiro tema aqui sobre a audiência pública, o pessoal lá do contorno, a Prefeitura de Petrópolis anunciou que pagou os valores devidos às famílias do Morro da Oficina. Mas a Defensoria Pública informou hoje de manhã ao Grupo Correio da Manhã que ainda faltam 10 famílias para receber. A repórter Leandra Lima está aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, Leandra. Boa tarde, ainda tem famílias sem receber, segundo a Defensoria. Isso, a Prefeitura anunciou ontem que realizou o pagamento a 16 famílias e que encerrava o ciclo de 272 famílias que receberam esse valor, a compensação. Porém, a Defensoria Pública informou que 10 famílias ainda não receberam a compensação e que o pagamento era para ter sido realizado em outubro deste ano. Eles fizeram uma reunião, vão convocar a Prefeitura para tratar a respeito. E a gente aguarda as próximas movimentações. É isso, Leandro. A gente tem acompanhado nessa questão
essas famílias elas teriam direito a indenizações porque as casas vão ser demolidas por causa de obras no Morro da Oficina, mas sempre com atrasos, né, Leandra? Sempre com atrasos, e agora a gente vê mais esse caso. Por enquanto, nenhuma informação ainda sobre a multa também prevista no TAC, né? Ainda não. A gente tenta, então, também essas informações. Leandra, muito obrigado pelas suas informações. Uma boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde. E ainda falando sobre as repercussões, né, da tragédia de 2022, 1 ano e 9 meses após os desastres naturais registrados em Petrópolis, os problemas ainda continuam para muitas vítimas. No Vila Felipe, moradores que tiveram as casas interditadas denunciam frequentes invasões e furtos. Muitos deles tiveram inclusive a fiação da residência comprometida por criminosos. A reportagem de Gabriel Fachola. Quase 2 anos do maior desastre socioambiental registrado em Petrópolis e o cenário, em muitos lugares, ainda é esse. Aqui no Vila Felipe, a sensação é de um filme de terror. As servidões Giovanni Santos e João Bonifácio Pacheco continuam completamente destruídas e apresentam os sinais que a água das chuvas deixou após as chuvas registradas no dia 15 de fevereiro e no dia 20 de março. Para muitas pessoas, voltar até aqui é como reviver um pesadelo. As lembranças não são das melhores, mas os problemas hoje são diferentes, já que muitas das residências foram invadidas após os moradores terem que deixá-las. E agora, os problemas são com furtos frequentes, como é o caso de Kátia Maria, que morava aqui no Vila Felipe há mais de 30 anos com o marido e com o filho. O marido de Kátia veio a falecer no dia da tragédia. Kátia, há quase 2 anos no aluguel social e ainda tendo que lidar com problemas relacionados à invasão da sua antiga residência. O que está acontecendo? Eu já fiz 2 BOs no início, quando o Corpo de Bombeiro veio para resgatar as pessoas, salvar, a minha casa virou posto do Corpo de Bombeiro. Só o fato dela virar posto do Corpo de Bombeiro ficou aberta, qualquer um entrava e saía, saquearam tudo quanto foi miudeza. Quando eu consegui que o Corpo de Bombeiro passasse para o 2º andar, que eu fechei a parte de baixo, começaram os roubos. Então já fiz 2 BOs de invasão da minha casa e agora eu tranquei tudo, tentei trancar tudo. Porque também não tem mais nada para roubar, a casa está vazia agora. Mas a gente fica abandonado, se sentindo abandonado. Porque a gente, mesmo tendo feito o BO, a gente vê que nada resolveu. Porque se a minha casa foi roubada, eu fiz o BO, e o vizinho e o amigo que mora perto está tendo a casa invadida, então nada foi feito a respeito disso. Após as chuvas de 2022, parte da região do Vila Felipe foi interditada devido ao risco iminente. Os serviços de energia elétrica e água não foram restabelecidos até os dias de hoje, para evitar que os locais sejam ocupados novamente sem as devidas manutenções. O sentimento de preocupação é comum entre os moradores. Muitas vezes, as visitas semanais chegam a 3 dias para conferir se as casas foram invadidas ou se continuam do jeito que estavam anteriormente. Não é isso, Rose? A gente tem que vir 3 vezes na semana, até mais. Tá? Às vezes, os domingos, a gente vem para cá, abre a casa e fica aqui 40 minutos, 2 horas, até a parte da manhã toda. Porque o roubo, os arrombamentos, está muito grande. As casas que estão só interditadas, elas estão sendo arrombadas, estão quebrando as portas de alumínio, os vidros das janelas, estão roubando. As casas que foram alugadas, gente, nem todas as casas, ela cabe em nossos móveis, tá? A minha casa, ela tem 4 quartos, 2 banheiros, uma sala de jantar enorme, tá? Então não cabe, a gente não tem como alugar uma casa desse porte para botar todos os móveis. Então a maioria dos nossos móveis foi nas nossas casas. E eles estão roubando, e isso é certo. A gente trabalhou a vida toda para ter umas coisas direito e agora eles vêm, quebra tudo, invade, rouba tudo que a gente tem. Isso aí já passou dos limites. As chuvas do dia 15 de fevereiro deixaram ao menos 235 mortos e 2 desaparecidos. Os impactos dos mais de 500 milímetros pluviométricos de chuva registrados durante a tragédia trazem consequências até os dias de hoje. O que fica agora é o apelo da população que, depois de tanto sofrer com as chuvas em Petrópolis, pede apenas por justiça.
A gente está se sentindo largado dentro de um bairro que o prefeito se diz que é um bairro presente e tudo, sendo que não tem policiamento. A gente vê as casas sendo saqueadas, as pessoas estão praticamente largadas, tristes com a situação. Não basta que a gente está vivendo a tragédia, fora o dia a dia que a gente passa aqui, vê o pessoal todo mundo triste, porque é fio roubado, é casa, janelas sendo roubadas, portas. Então, é lamentável o que a gente está vivendo. Então, eu peço em nome da comunidade do Vila Felipe que tragam mais segurança para o bairro, porque a gente não está tendo segurança dentro do bairro. Eu conversei há algum tempo atrás com alguns moradores, até mesmo da Vila Felipe, e o que eles relatam é exatamente isso, né? Essa sensação de quem lutou uma vida toda para conseguir as coisas, uma pessoa inclusive que perdeu o pai e está vendo a casa ser constantemente invadida por criminosos. Isso é muito triste. A Secretaria de Estado de Polícia Civil disse que atua integrada com as demais forças de segurança para combater a criminalidade no Estado. A Polícia Civil informou que, de acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública, houve queda nos casos de roubo à residência na região citada de janeiro a setembro deste ano, em comparação com o igual período de 2022. A Polícia Civil reforçou a necessidade de todas as ocorrências serem registradas para que os casos sejam investigados e os autores identificados e responsabilizados criminalmente. Ressalta ainda que a comunicação formal de ocorrências é de extrema importância, uma vez que auxilia no mapeamento das localidades onde há maior incidência de crimes, possibilitando estratégias pontuais de atuação e o reforço policial. A Polícia Militar e a Prefeitura de Petrópolis não responderam até o fechamento desta edição. Vamos então à previsão do tempo. Boa tarde, Wellington. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Hoje aqui em Petrópolis a temperatura se mantém estável e não existe probabilidade de chuva. Eu acho que dessa vez já pode sair de casa sem um casaco na bolsa, hein? Bem, agora vamos à previsão do tempo para sexta-feira, dia 10 de novembro. Aqui no nosso telão você já consegue ver que a sexta-feira vai ser de sol em todas as nossas cidades de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, o dia será de sol entre nuvens e elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Teresópolis, o dia também será de sol entre nuvens. A intensidade dos ventos no município deve se manter fraca e os termômetros vão variar entre mínima de 17 e máxima de 30 graus, assim como em Nova Friburgo. Esta sexta-feira em Petrópolis a temperatura vai aumentar, tanto a mínima quanto a máxima. O dia será marcado por muitas nuvens no céu e os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 31 graus. Aqui em Paraíba do Sul não chove nesta sexta-feira. Muito pelo contrário, o dia será de sol e alta temperatura, que deve variar entre mínima de 21 e máxima de 35 graus. Em Pati do Alferes, assim como os outros municípios, o dia também será de sol. Apesar de algumas nuvens no céu durante o dia, a temperatura não deixa de subir, podendo marcar mínima de 19 e máxima de 33 graus. E em Três Rios, o dia será de muitas nuvens no céu e ainda assim, elevação na temperatura, tanto na mínima quanto na máxima. Os ventos serão de intensidade fraca e os termômetros devem marcar mínima de 21 e máxima de 35 graus. Bem, a previsão é de sol para esta sexta-feira, agora basta saber se vai permanecer para o fim de semana, né? Para saber, só acompanhando a previsão do tempo no programa de amanhã. Até a próxima, Wellington. É isso, Eric. Só continuar acompanhando então aqui com a gente, que a gente obviamente vai trazer todas essas atualizações para o final de semana. Obrigado pela sua previsão. 13 famílias que viviam em condições precárias na comunidade Unidos Venceremos, no Quarteirão Brasileiro, vão poder morar em um local seguro com infraestrutura adequada e conforto. Elas serão incluídas pela Prefeitura de Petrópolis no programa Aluguel Social. O terreno onde as famílias estavam instaladas é de propriedade da Prefeitura. Com a ida delas para moradias via aluguel social, o terreno será limpo, cercado e devolvido à Secretaria de Educação. A Prefeitura está auxiliando as famílias na busca por um imóvel e também auxiliará na mudança. Já o Centro de Defesa dos Direitos Humanos está providenciando o mobiliário de acordo com a necessidade de cada núcleo familiar.
E ainda falando um pouquinho, né, sobre essa questão de tempo, ainda dentro da preparação para o verão, como parte da preparação para o verão, a SEDAI vai realizar a manutenção preventiva do sistema Guandu das 4 horas da manhã do dia 16 às 4 horas da manhã do dia 17, ou seja, 24 horas de interrupção. Composto pela estação de tratamento de água do Guandu e 2 subsistemas de água tratada, o Marapicu e o Lameirão, o sistema é responsável pelo abastecimento de mais de 10 milhões de pessoas no município do Rio de Janeiro e também ali na Baixada Fluminense. O serviço vai mobilizar mais de 500 profissionais, entre engenheiros, eletricistas, mecânicos e agentes de saneamento. Os técnicos farão inspeções e correções para reforçar a eficiência do sistema, como instalações de equipamentos, reparos gerais, ajustes eletromecânicos, revisão de peças e limpeza das estruturas que não podem ser acessadas durante a operação normal. A gente então vai assistir agora a fala do gerente do sistema Guandu, Welles Costas. Nós fazemos uma programação, um cronograma de em torno de 24 horas. Isso envolvendo desde a redução do sistema, né? Vai começar a redução no sistema praticamente às 4 horas da manhã do dia 16 de novembro, agora de 2023. Então, a partir das 4 da manhã, fazendo a redução para 8 horas, está totalmente parado o sistema. Nós, entre a redução e o retorno pleno do sistema, nós estamos esperando 24 horas. Como o sistema é muito grande, ele não pode ser parado de maneira instantânea. Ele tem que ser reduzido, né, de forma gradual, assim como a retomada do sistema. O sistema tem que entrar em carga aos poucos, né? A água, a gente tem que ir controlando bem esse retorno da estação para poder voltar tudo com calma e não ter nenhum problema aí com as redes de distribuição, nem aqui nas fases internas da estação. Durante o serviço, a produção de água vai ficar interrompida, afetando o abastecimento para os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belfor Roxo e Queimados. A operação do sistema será retomada de forma gradativa logo após a conclusão da manutenção. Então, por isso, você que mora nessas regiões, fique atento, porque a SEDAI recomenda que seja reservado água para o período, adiantando as tarefas não essenciais que exijam grande consumo. Antes da gente continuar, ainda quero voltar ao assunto do acidente envolvendo um ônibus da aviação Petroita lá no bairro Morém. Nós demos essa informação logo aqui na abertura do bloco. A nossa redação apurou que o ônibus está com licenciamento vencido desde 2019. E eu pedi, então, à Petroita, né, assessoria de imprensa do Cetranspetro, se algum representante da empresa pudesse entrar com a gente falando aqui ao vivo sobre o tema. E a assessoria de imprensa do Cetranspetro acaba de me enviar uma nota. A Petroita informa que está totalmente mobilizada, com equipes à disposição dos passageiros para atender todas as necessidades diante do ocorrido. A gente continua acompanhando, ainda não há informações sobre feridos. O que a gente tem até agora é que o ônibus estava com crianças e, como nós falamos também no início, é muito provável porque é um horário de saída e entrada escolar. Então a gente continua aí acompanhando essa situação e outras notícias ao longo aqui da edição. Após 5 meses de investigações nas escolas da rede municipal de Petrópolis, a Comissão para a Análise da Educação Inclusiva na Rede de Ensino montou um relatório que virou denúncia ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Confira na reportagem de Rafaela Cordeiro. A Comissão Especial de Educação Inclusiva é composta pela vereadora Gilda Beatriz e o vereador Eduardo do Blog. A comissão entregou no dia 19 de outubro o relatório final dos levantamentos à Câmara Municipal, onde apontou falhas no sistema de inclusão educacional do município, que, segundo os dados da Secretaria Municipal de Educação, atende mais de 1.700 alunos com necessidades especiais, podendo sofrer atualizações após a conclusão de exames médicos que ainda estão em andamento. O documento redigido foi encaminhado em forma de denúncia ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Essa aqui é a prova da falta de inclusão nas escolas de Petrópolis. Para você que tem um filho com deficiência, com necessidades educacionais especiais, a covardia que eles estão fazendo com as nossas crianças nas escolas ao não disponibilizar profissionais e, com isso, não dar as condições necessárias para a verdadeira inclusão é caso de justiça. Entre os principais pontos, a comissão identificou falhas na aplicação dos recursos para a educação inclusiva, a insuficiência da equipe de profissionais especializados e a falta de apoio psicológico aos alunos. Além disso, também foram identificados possíveis problemas na acessibilidade das unidades. Cerca de 1.600 alunos com deficiência, desses 1.600 alunos, 700 autistas.
e nós só temos cerca de 210 mediadores. Isso não é inclusão. Foi constatado um número de 11.875 alunos com necessidades educacionais especiais e 2.375 mediadores por instituição, ou seja, uma média de 0,2 mediador por aluno ou 5 alunos por mediador em cada unidade de ensino. As escolas que representam este número são a Escola Municipalizada Carmen Nunes Martins, que possui 12 alunos com deficiência, sendo 10 autistas, para um mediador. Escola Paroquial Carlos Demiá, sendo 17 alunos com deficiência comprovada por laudo e 4 mediadores. E a Escola Municipal Newton Santiago, são 20 alunos para 3 mediadores. Secretária Adriana de Paula, não é possível que isso aqui não toque seu coração. A gente está falando de crianças com múltiplas deficiências, porque o que está acontecendo com essas crianças é caso de justiça. Isso aqui vai ser levado à Justiça e ao Ministério Público, para que a senhora e o seu prefeito Rubens Bontempo respondam. Os parlamentares ressaltaram que o município deve respeitar e garantir os direitos das pessoas com deficiência, apontando a lei federal que garante o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializados, preferencialmente na rede de ensino, com a garantia de um sistema educacional inclusivo. A lei também reforça a criação de incentivos voltados a pesquisas de desenvolvimento de metodologias e condições de acessibilidade para os estudantes com deficiência. 200 mediadores para esse número total de pessoas com deficiência. E eu não estou contando as que não têm laudo, que são muito mais. E a gente falar que está fazendo inclusão, não está. Nós procuramos a Prefeitura de Petrópolis em relação à denúncia, mas como tem sido comum, uma prática comum da Prefeitura, eles não responderam. O governador do Rio, Cláudio Castro, e demais governadores do Consórcio Integração Sul e Sudeste, o COSUD, se reuniram nesta quarta-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na sede da pasta em Brasília. O objetivo foi discutir a dívida dos estados com a União. Castro e representantes do consórcio levaram a Haddad a necessidade de revisão na forma de correção do estoque da dívida para garantir maior capacidade de investimentos dos entes federativos. A solicitação será analisada pelo Ministério, que também deve levar o tema à Presidência da República. Atualmente, as dívidas dos estados com a União são corrigidas pelo IPCA, mais de 4% ao ano, ou pela Selic, o que for menor. No entanto, na prática, os débitos vêm sendo sempre atualizados pela Selic. Os integrantes do COSUD defendem que sejam estabelecidos juros fixos de 3% ao ano como indexador. Esse é o percentual que a União, inclusive, projeta para a inflação futura. Somente no Rio de Janeiro, o valor total da dívida consolidada é de 181 bilhões de reais. Em 2023, a expectativa é pagar 4 bilhões e 800 milhões de reais da dívida. E o Conselho Nacional de Aviação Civil, CONAC, revogou a resolução que limitava 400 quilômetros a distância dos voos que partem ou chegam ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Apesar de derrubar a resolução, o governo federal continuará mantendo restrições às operações do aeroporto, como limite de passageiros a 6 milhões e 500 mil passageiros por ano. Em nota divulgada na quarta-feira, o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou o limite, que passa a valer a partir de janeiro de 2024. Dados do governo federal mostram que em 2022, o Santos Dumont movimentou cerca de 10 milhões de passageiros. E nesta semana nós anunciamos aqui a oportunidade de cursos gratuitos no Senac Rio, aqui na nossa região serrana, e também no Sul Fluminense. Quem traz mais informações é a nossa repórter Lana Silveira, lá da redação do Sul Fluminense. Boa tarde, Lana. Boa tarde a todos que nos acompanham. O Senac RJ abriu 192 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional na capital do Rio, na região metropolitana e no interior do estado, por meio do programa Senac de gratuidade. Há oportunidades de capacitação em áreas como administração, logística, moda, saúde e bem-estar, tecnologia e turismo e hotelaria, com aulas a partir do dia 13 de novembro. Nas unidades de Barra Mansa, Barra do Piraí e Volta Redonda, estão disponíveis 81 vagas para o curso de assistente administrativo. A unidade de Volta Redonda também oferece vagas para o curso de assistente de logística. O programa Senac de gratuidade oferece cursos de educação profissional a pessoas de baixa renda em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Para se candidatar, é preciso ter renda familiar por pessoa de até 2 salários mínimos, na condição de alunos matriculados
egressos da educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados. É com você. Obrigado ao pessoal do Sul Fluminense pela participação, um ótimo trabalho para vocês. E com a aproximação da Black Friday, que vai acontecer no próximo dia 24, o Procon Estadual do Rio de Janeiro está monitorando valores dos produtos mais procurados durante a data. O objetivo é observar a variação dos preços, além de identificar uma possível maquiagem nas promoções. Nesta situação, há um aumento do valor de determinado produto antes do dia programado para a promoção. E no momento evento, há a diminuição deste valor. Com isso, é dado ao consumidor a falsa impressão de que aquele produto realmente estava com desconto aplicado. O levantamento do Procon foi iniciado neste mês e seguirá até o dia da promoção. Os agentes pesquisam os valores nos sites de forma online e também presencial. No dia da promoção, a fiscalização ocorrerá também nas lojas físicas. E foi encerrado no dia 31 de outubro o funcionamento da Clínica de Repouso Santa Lúcia, em Nova Friburgo, com a saída de todos os pacientes internados no hospital psiquiátrico. A decisão é do Ministério Público do Rio de Janeiro, que obteve a desinstitucionalização dos pacientes e o fechamento definitivo da clínica. A Clínica de Repouso Santa Lúcia, apesar de privada, era conveniada ao Sistema Único de Saúde e recebia pacientes de todos os 16 municípios da região serrana. No entanto, após análises dos mais variados órgãos técnicos, foi verificado que a forma de trabalho desenvolvida na unidade era incompatível com a política de normas internacionais e contrária à Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência. De acordo com o Ministério Público, as diligências relataram pacientes estáveis em condições de alta, mas que eram mantidos indevidamente no hospital. De acordo com as apurações, não havia uma interlocução com a rede de atenção psicossocial para discussão de casos, planejamento de alta e acompanhamento pós-alta. O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou um procedimento administrativo e ajuizou, em 2019, uma ação civil pública, tendo por objetivo, entre outros pedidos, o encerramento das atividades da Clínica Repouso Santa Lúcia, conveniada com o município de Nova Friburgo. O fechamento da clínica já vem sendo levantado desde o ano passado. No momento, a cidade de Nova Friburgo conta com 4 unidades apropriadas, que receberam parte dos pacientes munícipes, contando com a atuação de um supervisor clínico institucional. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo informou que haviam 118 pacientes na Clínica Santa Lúcia, sendo 51 de Nova Friburgo e o restante de outros municípios. Desses do município friburguense, 29 foram acolhidos em residências terapêuticas. A Prefeitura de Nova Friburgo informou em nota que, na verdade, o fechamento da Clínica de Repouso Santa Lúcia não se deu por conta de decisão judicial, mas sim em cumprimento à lei federal, conhecida como Lei Antimanicomial, que determinou o encerramento dos manicômios e hospícios em todo o país. A gente volta a falar agora sobre o acidente registrado agora há pouco no Morém, com o ônibus. Nós ainda estamos tentando informação aqui na nossa redação sobre as vítimas, mas nós já temos a informação de que esse ônibus estava com licenciamento vencido desde 2019. Lembrando, a Petroita também acabou de enviar uma nota dizendo que está acompanhando a questão, totalmente mobilizada, com equipes à disposição dos passageiros para atender todas as necessidades diante do ocorrido. Nós continuamos, então, acompanhando essa questão, muito preocupante essa situação. Hoje faz 6 meses do incêndio na garagem da Petroita Cascatinha, e o que a gente tem ouvido nas ruas e principalmente visto é que a situação que já era precária ficou ainda pior. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta você vai conferir uma entrevista com a Catarina Maun sobre a cultura aqui em Petrópolis, ela que é uma poetisa muito conhecida aqui da cidade, e obviamente também as atualizações sobre esse acidente. A gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O
governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano debate de volta e hoje nós temos a honra de receber aqui a escritora, editora e produtora cultural Catarina Maú para falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Boa tarde, Catarina. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu queria primeiro que você então começasse se apresentando, falando um pouquinho mais sobre sua carreira, sobre seus trabalhos. Bom, sou Catarina Maú, sou petropolitana, sou pedagoga de formação, escritora desde a minha infância. E sempre tive na minha carreira da educação, onde fui professora, diretora de escola, coordenadora de projetos, eu sempre segui com a minha carreira cultural junto, me descobri gostando dessa área cultural e artística e tentei sempre mesclar uma coisa com a outra, né? Porque na verdade eu acho que anda muito junto educação e cultura. E daí fui aprendendo com o próprio ofício, né, os meus caminhos. Costumo dizer que eu não tracei um caminho e segui nele, os caminhos foram acontecendo e ali eu fui fazendo experimentações e hoje eu estou aposentada da minha função de professora, de educadora, né? Embora a gente sempre continue visando esse público que é o escolar, né? Que eu acho que é super importante, inclusive das escolas públicas, porque eu sempre trabalhei com escola pública. Mas estou tramitando na minha carreira agora de produção cultural, o que eu já fazia há muito tempo,
de escritora, porque tem 8 livros publicados, e de editora pela Bem Cultural Editora, que é um braço da minha empresa. E agora você está voltando de Minas Gerais, né? Fui dar uma passada lá em Minas Gerais, muito emocionante, né? Porque sempre gostei de estar presente nas feiras literárias, organizo também umas festas literárias em Petrópolis. Sempre tive esse interesse, né, de estar trocando, né, de estar nos lugares aonde estão também os escritores, aonde estão os leitores, né? E eu tenho um livro chamado Contando e Cantando os Sonhos de Drummond, e Drummond era mineiro, né? Então a gente teve agora uma festa, que é a Feira Literária de Tiradentes, aí estive lá neste mês, né? E passei por Santos Dumont, a cidade onde Santos Dumont nasceu, e onde eu tenho feito assim uma ponte bem importante da nossa cidade, onde Dumont construiu sua única casa, né? Apesar de ter morado em várias outras, foi na nossa cidade de Petrópolis que ele construiu a Encantada, com a cidade onde existe a casa onde ele nasceu, que fica na Fazenda Cabangu, e eu estive lá agora, porque meu livro agora está bem aceito lá também, né? Tenho trabalhado muito a divulgação desse livro, porque nós estamos comemorando neste ano 150 anos de nascimento do Drummond. Então, sempre é tempo de comemorar Santos Dumont e os brasileiros importantes na nossa história. Mas esse ano especificamente, 2023 é o ano que se comemora 150 anos do nascimento. E como que esse livro aborda, né, Santos Dumont? Qual é os detalhes que esse livro traz sobre isso? Pois é, eu fiz esse texto, primeiro ele veio como uma contação de história lá por 2010, porque nós tivemos aqui uma bienal, né, 2 bienais em Petrópolis, no Quitandinho, e uma delas foi em homenagem a Santos Dumont. Então, ali eu escrevi, voltando para o meu público escolar, né, o meu público que eu sempre tive esse olhar da criança, que é a multiplicadora do conhecimento, de fazer esse texto em formato de poesia e canção e de contação de história para a gente apresentar como um teatro lá nessa Bienal. E lá a gente apresentou várias vezes, né? Então eu ainda não pensava em fazer o livro, só tinha a contação de história, que virou teatro, que a gente teve na época até um patrocínio da GSM, através da Firjan, nós fizemos alguns espetáculos em escolas com isso, né? Então foi aquele trabalho. Mas em 2016, eu decidi fazer um livro dessa história. Como eu já estava lá com a prática da editoração, porque eu já estava editora, né? Resolvi transformar esse livro. E aí eu fiz 1000 exemplares. E fui caminhando com esse livro, onde eu ia levava, né? E agora é que ele realmente teve um lugar de bastante destaque durante esse ano que a gente está vivendo. E como que eu abordo ali? Eu não achei que eu estava fazendo nada diferente, porque eu estava contando uma história que é verdadeira, né? Eu até falo isso no início do livro, eu falo... essa história não aconteceu somente nos livros, não. Aconteceu aqui na Terra, precisamente aqui no Brasil, né? E o personagem real dessa história é Santos Dumont. Então, eu pesquisei a vida dele e quis pesquisar muito como era essa criança Dumont. Porque nós temos muitos livros, né? Tanto que eu pesquisei em vários deles, eu agradeço a todos eles, que contam a história dos inventos, né? De como ele se destacou, dos seus dirigíveis. Mas, assim, eu acho que ninguém se preocupou muito num fator que talvez tenha sido uma coisa diferenciada, foi de me preocupar com o que ele brincava, né? Como é que ele passava a infância dele. E como a gente tem músicas autorais no espetáculo, né? E no livro, que as letras estão lá, os vídeos estão gravados nas redes sociais, dá para ir lendo e ouvindo as músicas e costurando isso com a história. E eu acho que assim, muita gente fica muito emocionada por isso, porque percebe que a gente está falando de uma pessoa como nós, né? Não um grande ídolo, inventor do avião. Agora, Santos Dumont foi um grande inventor, né? Isso a gente é inegável em todo mundo, reconhecido mundialmente, mas ele tinha um sonho, né? E foi até interessante a gente ver, por exemplo, na comemoração dos 150 anos, sobre essa importância de ter um sonho. Você como educadora e também alguém da cultura, como que você enxerga essa importância de apoiar os sonhos das crianças
que estão nas escolas, às vezes sonham em ser escritores, às vezes sonham em ser inventores também. Qual a importância de apoiar isso nas escolas? Primeiro, acho que assim, é super importante que eu falo isso em todas as oportunidades que eu tenho, né? Eu vou às escolas, as escolas vêm a mim, a gente vai em eventos, eventos também organizam, nos recebem, né? Eu falo sempre isso, é importante sonhar, porque as pessoas hoje parece que elas não têm sonhos, assim, não têm planos, né? Não todos, mas tem muita gente que está muito anestesiada, talvez pelas dificuldades que a gente vê na vida, sem perspectiva às vezes de futuro, né? Nervosos com uma coisa ou outra, né? A rede social ela veio de uma forma, a internet ela trouxe para a gente um universo que a gente está aprendendo a lidar, porque é todos os dias isso tudo, um monte de informação, né? E a gente não está tendo tempo de cuidar do nosso sonho. Mas o que eu acho que ele deixa para a gente de melhor nesse legado é que ele era uma criança que nasceu numa cidadezinha pequena, que corria entre os cafezais, ele via, soltava pipa, ele gostava de balão de festa junina, porque eles podiam voar e ele não. Ele tinha inveja das borboletas, inveja dos pássaros, porque eles tinham asas e ele não. Então, ele nunca desistiu desse sonho, né? E aí eu falo, gente, ele era uma criança como qualquer um de vocês, ou como eu já fui um dia, né? Quando eu escrevia meus poemas lá com 9, 10 anos, tinha meus caderninhos de poesia, eu também não sabia que eu ia virar uma escritora. E não importa se a gente vai ficar muito famoso ou pouco famoso, importa que a gente realize aquilo que a gente sonhou, que seja de um pequeno porte, né? Que seja de grande porte. Tem gente que nem sonha com muita coisa e está tudo bem. É não comparar nossos sonhos com os sonhos das pessoas da televisão, da rede social, porque para muita gente ter um tempo de final de tarde sentadinho numa cadeira do lado de fora de casa, com tranquilidade para tomar o seu chá das 5, é o sonho realizado. Então a gente não tem que comparar sonho, né? Mas é importante a gente incentivar sim, e também oferecer caminhos, porque de repente o que aquela criança tem, já que falamos da criança, né? Ela nem sabe os caminhos que existem, elas não sabem as possibilidades. Eu não sabia que existia produção cultural. Quando eu produzi minha primeira coisa, eu não sabia que aquilo era produção cultural e que isso era uma profissão, né? Então a gente tem que só dar a oportunidade de experimentar. E agora falando num âmbito geral, queria saber quais os principais desafios que a produção cultural enfrenta hoje na cidade. Olha, eu acho que não na cidade, né? Nós estamos num momento de mudança também, que eu costumo dizer até positivo, porque primeiro houve um entendimento que cultura é profissão, já que está falando da cultura, né? Porque quando eu comecei a produzir eventos, vamos dizer há 25 anos, né? Porque eu já produzo há muito tempo, já era difícil alguém entender que você produzir um show de rock and roll era profissão, né? Que aquilo ali era seu trabalho, né? Foi difícil, né? As pessoas entenderem. Hoje ainda é muito difícil muitos escritores entenderem que aquilo que eles têm na mão, o livro, é um produto cultural que custa dinheiro, que você não tem que ter vergonha de vender, que você não precisa distribuir gratuitamente para todo mundo, porque aquilo não é um folheto, é um livro, né? Então, a cidade, eu acho que nós temos muitos eventos. Eu acho que a cidade, depois da pandemia, que nós tivemos muito medo, muitos espaços estão de parabéns, porque estão abrindo suas portas, os shoppings têm eventos agora, né? Isso cresceu de uma forma assim grande, né? Antigamente a gente tinha menos espaços para a cultura. E hoje eu acho que os produtores e os fomentadores de cultura têm mais preparo para enfrentar isso. A nossa dificuldade agora é que se a gente não correr atrás para melhorar cada um a cada dia, nós vamos ficar para trás, porque tem muita gente aprendendo a lidar com cultura. Para você, o que é a cultura? A cultura não é uma coisa que a gente possa passar para os outros, porque você já tem cultura, todo mundo tem sua própria cultura, né? A arte você ainda pode ensinar uma técnica ou outra, um mecanismo ou outro. Mas cultura não é uma coisa assim, eu vou te dar acesso à cultura. Não, eu vou te dar acesso, vou poder te ajudar a ter acesso a um conhecimento sobre aquilo que você traz. Por isso que eu até brinco muito, né, quando o pessoal fala assim, mas funk não é cultura. Gente, funk é parte da cultura do Brasil que nós estamos vivendo hoje, daquela determinada comunidade. Aquilo ali é a cultura, sim. A cultura não é o que a Catarina gosta ou o que o Wellington gosta. Cultura é tudo o que está movendo e dando um retrato da nossa sociedade atual.
Catarina, queria então, a gente está chegando no finalzinho do nosso bloco, queria que você fizesse as considerações finais, talvez abordando alguma coisa que não foi perguntado, mas que você acha importante falar. Eu queria primeiro convidá-los a seguirem nossas redes sociais para vocês entenderem melhor nossos projetos, né? O Contando e Cantando os Sonhos de Dumont tem um Instagram só para ele. Nós fizemos a partir desse ano porque nós conseguimos que a Secretaria de Educação adquirisse 3.500 exemplares do livro, que está sendo estudado pelo todos os quintos anos da nossa rede municipal. Quer dizer, mais de 100 escolas estão usando esse livro para fazer um estudo da vida de Santos Dumont. Eu acho que isso é o melhor de tudo, né? E dentro desse Instagram eu dou dicas para professores de como usar melhor esse livro. Tem as músicas gravadas para o pessoal cantar junto, né? E seguir as redes da Bem Cultural Editora, porque a gente está sempre com novidades, lançamentos novos, porque é muito importante dar livros para as crianças, né? Agora está chegando o Natal aí, todo mundo sai correndo, compra aquele monte de lembrancinha. Gente, compra um livro, porque às vezes é o preço de um presente que a criança vai brincar um dia e ela não vai ter mais utilidade para ela, ou vai quebrar, ou ela já tem um igual só pelo simples fato de dar um presente. Mas se você sentar com uma criança e ler um livro com ela, você está dando para ela uma vivência, uma experiência. É muito melhor do que qualquer presente. Ótimo, Catarina. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Uma ótima tarde para você. Muito obrigada a vocês sucesso. por me receberem sempre. Obrigado. Sucesso. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta você vai conferir as últimas atualizações sobre o acidente com o ônibus no Morém, agora há pouco. A gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato, o copo,
que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano debate de volta para trazer para vocês últimas atualizações sobre o acidente com o ônibus da aviação Petroita, agora há pouco no Morém. Segundo fontes do Corpo de Bombeiros, nós conversamos agora com o Corpo de Bombeiros e eles nos informaram que esse ônibus estava com 40 passageiros, cerca de 40 passageiros no ônibus, 4 pessoas ficaram feridas, 2 socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Santa Teresa. As outras 2 foram socorridas pelo SAMU. Nós estamos tentando contato com o SAMU para saber mais informações sobre essas vítimas socorridas por eles e também o Corpo de Bombeiros vai atualizar ao longo do dia a idade e o estado de saúde dessas vítimas socorridas no local. Então, para recapitular aqui para você, um acidente envolvendo um ônibus da aviação Petroita, agora há pouco no bairro Morém, deixou 4 pessoas feridas. Pelo menos 2 foram encaminhadas para o Hospital Santa Teresa. Esse ônibus estava com cerca de 40 pessoas e o licenciamento dele está vencido pelo menos desde 2019. A Petroita informou que está com as equipes totalmente direcionadas para garantir o atendimento das vítimas. Então essas são as últimas informações que nós trazemos agora para você sobre esse acidente. Obviamente a cobertura completa logo mais no Correio Petropolitano na TV às 6h30 da noite. E nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.